E aí, gente, vamos estar começando aqui a nossa 13ª aula, que a gente vai estar abordando esse conteúdo aqui novo, que chama Story Procedure. Na verdade, é Story Procedure e funções, é porque a gente, dentro de bancos de dados, tem o costume de chamar tudo isso de Story Procedure. Vai ser o último conteúdo que a gente vai estar abordando aqui no curso, só que também a gente vai precisar de 2 aulas aí para estar perpassando pelos principais tópicos que tem que ser abordado aí. Uma aula só não dá para a gente estar vendo isso. Lendo aqui, ó, Story Procedure é um conjunto de instruções SQL que pode ser armazenado no banco de dados, executado como uma única unidade. Ela permite a reutilização de código, a simplificação de operações complexas e a melhoria no desempenho ao reduzir sobrecarga de comunicação entre a aplicação e o banco de dados. É basicamente isso daqui, gente, é a ideia de métodos que a gente vê lá na linguagem de programação orientada a objetos, ou, né, procedures e funções, né, procedimentos e funções que a gente também vê em qualquer linguagem de programação aí. É a possibilidade de criar métodos, procedimentos, funções, só que ao invés de ser uma linguagem de programação estruturada, não, a gente vai criar isso em SQL. A gente pode fazer uma função com um monte de código dentro dela, que ao ser executada, executa aquele monte de código que está ali dentro. Então, as mesmas benefícios que tem a gente fazer isso em linguagem de programação estruturada, a gente tem aqui também, que é a ideia de reduzir código, simplificar código, e essa ideia aqui, olha, de sobrecarga de comunicação, né? Porque às vezes está com um banco de dados online, na nuvem, e aí você vai passar para o banco de dados vamos supor, uma série de comandos que requer uma taxa de transferência muito grande entre o banco de dados e o cliente, né, o navegador que a gente provavelmente vai estar usando ali. Então, às vezes é mais fácil a gente pedir para o navegador solicitar ao banco de dados um comando interno, né? Executa essa procedure aqui. E aí ele faz tudo isso internamente sem ter que transferir para o navegador, usar essa taxa de transferência, passando um monte de dados para a gente tratar ela via navegador e depois voltar um monte de dados para o banco de dados na nuvem, sacaram? E aqui ela está disponível a partir da versão 5.0 do MySQL, né? A gente está usando uma versão muito superior, só para vocês saberem disso aqui, porque às vezes alguém vai mexer numa máquina legada aí, que está numa versão antiga, né? Antes da 5.0, né? Não vai ter. Então aqui só explicando melhor, né? A diferença de procedures para funções, né? Apesar das duas ser bloco de código que a gente pode invocar, procedures têm algumas diferenças de funções. É importante que vocês frisem bem isso daqui. O uso, né? Procedures, no caso, procedimentos, é só a tradução. Então, a gente tem o costume de falar procedures. Então, uso. Geralmente é usada para executar tarefas complexas, que pode ter envolver várias operações ali, geralmente de inserção, atualização e exclusões. Os parâmetros que ela aceita é o in, o out e o in-out. Daqui a pouco a gente já vai ver mais sobre esses parâmetros. Ela não tem retorno, né? Então você executa ela e pronto, ela não retorna nada. Diferente de funções que sempre tem um retorno, né? Procedures não retorna nada. O que a procedure pode fazer, que a gente meio que simula um retorno, é dela alterar alguma variável global. E aí a gente pode acessar essa variável global, né, por de fora dela. Mas
a função, né, a estrutura de dados mesmo em si ali não retorna nada. E para a gente executar ela, a gente usa o comando call. Então vamos ver no exemplo aqui como é que fica. Aqui nós vemos a síntese, né? Delimiter, create procedure. Aqui serve o create or replace também. Create procedure, o nome da procedure, os parâmetros e o bloco begin. Delimiter por quê, né? Porque o bloco begin pode ter várias linhas, a mesma justificativa que a gente viu lá em trigger, gente. E o exemplo prático, ó, create procedure e busca nome. Para fazer uma busca por nome, né, retornar todas as linhas que tem aquele nome em uma determinada tabela. Então, eu estou criando uma variável aqui, ó, chamada nome buscado, que está sendo criada pelo método in, e ela é um varchar de tamanho 50. Já vamos explicar melhor esse método. E aqui vem um begin, mas só que com um comando só, um select, para todas as linhas, né? From pessoas, quando o nome da pessoa foi igual aqui, ó, a variável que vai vir nome buscado aqui, ó. E aí, para a gente estar invocando essa procedure, é com o comando call. Call busca nome e eu coloco aqui por parâmetro o nome da pessoa que eu estou buscando. Então, aqui eu botei Camila. Esse Camila vai vir para cá, busca nome buscado, vai receber esse Camila e ele vai comparar justamente aqui, ó, quando o nome aqui foi igual ao nome buscado aqui. Então, quando aqui for Camila e aqui também. Vamos testar na prática esse comando para a gente dar uma olhada? Se este vídeo foi relevante para o seu aprendizado, considere de nos deixar um like e se quiser receber mais vídeos como este, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Obrigado!